Olá, eu sou a Clau. Ao final desse vídeo, nós teremos aqui uma VPC, uma Virtual Private Cloud /16. Terei subnets também públicas e privadas ali em duas zonas de disponibilidade diferentes. Vou anexar o Internet Gateway à minha VPC e configurar a tabela de rota para rotear esse tráfego das instâncias para a internet. Vou utilizar uma instância C2 com o AWS CLI instalado para subir o meu servidor web. Utilizando o CLI também, vou criar uma imagem customizada dessa instância web. Uma vez criada essa imagem, eu vou criar ali um load balancer que vai distribuir o tráfego entre as instâncias que estarão dentro ali do meu auto-scaling group. Então eu vou criar esse auto-scaling group onde eu defino o número mínimo e máximo de instâncias web em execução para atender a demanda do meu site. Esse auto-scaling group vai utilizar um template baseado naquela AMI que foi criada anteriormente. E vou criar também, ali no autoscaling, uma política de escalonamento baseada em métricas do CloudWatch, métricas relacionadas ao consumo de CPU. E uma vez que eu jogar carga nessas instâncias C2, simulando ali um alto do tráfego na minha aplicação web, o meu autoscaling vai entrar em ação e vai adicionar novas instâncias para atender essa demanda. Conforme o tráfego para essas instâncias diminuírem, o número de instâncias em execução vão ser automaticamente reduzidas também pelo autoscaling e a minha aplicação continuará no ar. Então, let's bora! Bom, pessoal, dando continuidade aqui com a parte 2 do vídeo relacionado ao autoscaling e load balancer. No primeiro vídeo, que vai estar aqui do lado superior direito, nós falamos ali da arquitetura inicial e com a arquitetura proposta de resiliência que a gente iria implementar. Agora a gente vai criar uma imagem customizada, baseada no meu servidor web, onde eu já tenho alguns pacotes instalados e algumas configurações realizadas nessa instância. Então eu vou criar aqui uma imagem customizada baseada nesse servidor já existente. Vou fazer a criação das duas formas, né? Uma através da console, outra através da CLI, para a gente também ver a diferença, assim como nós fizemos no vídeo anterior. Então, para que eu crie uma imagem de uma instância execução, eu seleciono a instância, venho em Actions, Imagens e Modelos e Criar Imagem. Vou dar um nome para ela aqui, Web AMI Console, uma descrição qualquer. Por padrão, quando nós criamos uma imagem, o AWS reinicia a instância para garantir ali a integridade dos dados que estão sendo copiados, tá? A gente poderia habilitar aqui o No Reboot, porém é recomendado que seja feito a reinicialização aqui da instância. Aqui eu poderia alterar detalhes ali de instância relacionadas a storage, por exemplo, ou adicionar tags. Então, para fazer a criação, eu basicamente passo o nome da imagem, a descrição, não vou alterar nenhuma configuração aqui, e vou clicar aqui em criar imagem. A imagem está sendo criada. Se eu vier aqui do lado esquerdo em AMIs, eu já consigo ver essa imagem sendo criada aqui com status dependente, beleza? Vamos fazer agora a criação utilizando a CLI. Para que eu faça a criação da imagem utilizando a CLI, tudo que eu preciso é do Instance ID. Então eu venho aqui no meu servidor onde eu tenho o AWS CLI instalado e configurado e digito o comando AWS EC2 create image --name, e aqui eu vou dar um nome para a imagem, então web AMI --instance ID, onde eu estou referenciando de qual instância que essa imagem pegará a referência para fazer a criação e dou um Enter. Como eu iniciei a criação de uma AMI anteriormente ali via console, eu preciso aguardar para que minha instância C2 seja reiniciada. Voltando aqui, deixa eu dar um refresh. Em teoria está ok. Vamos de novo. Prontinho. A imagem foi criada e aqui nós temos o ID da imagem.
Essa imagem aqui ela vai ser usada pelo autoscaling para quando for subir as novas instâncias, ele utilize essa imagem como template para a inicialização dessas novas instâncias. Eu devo ver agora duas AMIs aqui, uma que foi criada via console e outra via CLI. Beleza, perfeito. Vamos fazer a configuração agora do Load Balancer. Bom, agora a gente vai criar um balanceador de carga. Esse balanceador de carga ele vai agrupar ali um conjunto de instâncias C2 sob um único DNS. A gente vai utilizar o ELB, o Load Balancer, para dividir, né, o tráfego entre as instâncias que serão criadas ali pelo nosso auto-scaling. Vamos lá. Para criar um Load Balancer, a gente vem aqui do lado esquerdo, Load Balancers. Clico aqui em Criar Load Balancer. Nós temos 3 tipos, na verdade são 4, tá? Um deles está uma versão anterior aqui, que é o Classic Load Balancer, mas nós temos aqui o Application Load Balancer, que é responsável ali por balancear a carga para aplicações, né, HTTP e HTTPS. Temos aqui o Load Balancer de rede, que trabalha ali com os protocolos de rede, e nós temos também o Gateway Load Balancer. A gente vai utilizar a primeira opção aqui, o Application Load Balancer, já que eu vou balancear o tráfego ali que está chegando da internet para as minhas instâncias web, né, HTTP. Então eu vou clicar aqui em Create e vou dar um nome para esse meu balanceador de carga. Eu vou chamar ele de Web Server ELB. Eu consigo fazer ali o balanceamento da carga interna ali na minha rede da AWS ou para aplicações que são internet facing, né, que são acessíveis ali através da internet. Então a gente vai nesse internet facing. IPv4, não vou alterar nada. Para VPC eu preciso selecionar onde que os meus recursos estão. Então eu vou selecionar aqui o Lab VPC. E dentro desse Lab VPC, ele lista aqui para mim apenas as zonas de disponibilidade onde eu tenho criadas ali na VPC. E eu vou selecionar aqui as minhas subnets públicas. Por padrão ele já traz elas, né? Porque eu selecionei lá em cima Internet Facing. Então eu vou selecionar aqui as duas subnets públicas. O grupo de segurança, que vai controlar o tráfego ali para as minhas instâncias. Eu já tenho esse grupo de segurança chamado HTTP Access. Logo mais a gente pode ver, dá uma olhadinha nele. Aqui a gente vai criar um target group. Esse target group aqui, ele é basicamente um grupo de recursos ali para onde esse tráfego será dividido ali, né, será roteado. Então eu vou criar um grupo de instâncias, já que eu estou trabalhando com instâncias C2, mas poderia ser diferentes IPs, funções lambdas e outros grupos, outros balanceadores de carga aqui também. Vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de Web Server App. Beleza? O protocolo que ele vai corresponder. Então HTTP na porta 80. Dentro do meu Lab VPC, tranquilo. Aqui o Health Check Path, que é onde ele vai fazer as verificações ali de saúde da minha instância, né, ou do meu site. Então, ele vai ser o index.php. Ele vai fazer a verificação ali de saúde ali das minhas instâncias. Aqui acho que a gente não precisa alterar nada, né? Nós temos ali o threshold. Ok, eu posso adicionar aqui uma tag, mas é opcional. Vou adicionar uma tag aqui. Name ALB, Application Load Balancer. Próximo. Aqui eu não vou direcionar para uma instância específica, porque eu vou utilizar o auto-scaling. Então eu não vou utilizar o meu servidor web por enquanto, e nem o meu CLI, o meu host, né, onde eu tenho o CLI. Vou clicar aqui em Create Target Group. Beleza, o Target Group foi criado. Agora eu posso voltar aqui na parte da criação do Load Balancer, atualizar aqui, selecionar esse Target Group. E deixa eu verificar se tem mais alguma coisa. Acredito que não. Aqui a gente tem um resumo, né, do que foi feito. Então eu estou criando aqui um Load Balancer, Internet Facing, onde eu associei um Security Group. Esse Load Balancer vai ficar dentro do meu Lab VPC, ele vai trabalhar com duas subnets, as duas subnets públicas, e ele vai responder ali, vai corresponder, na verdade,
ao protocolo HTTP através da porta 80. Clico aqui em Create Load Balancer. Se eu vier em View Load Balancer, ele está com status de provisionando, mas ele já me dá um DNS aqui. Então esse DNS aqui ele seria responsável por agrupar ali um conjunto de instâncias EC2 através de uma única URL de acesso aqui. Atualiza aqui, você já provisionou o Load Balancer. Beleza, o Load Balancer está provisionado. Ele ainda não deve estar acessível, porque eu não associei ele a nenhuma instância. Beleza, 503, porque ele não corresponde a nenhuma página válida ali, nesse primeiro momento. No começo do vídeo, né, nós criamos ali uma imagem customizada, que seria como se fosse uma foto do nosso servidor web, que ele já vem automaticamente configurado ali. E agora eu vou criar um launch template, um modelo de inicialização, que vai ser usado pelo autoscaling para especificar qual AMI ele deve usar para criar as novas instâncias do EC2 baseado na política que eu vou determinar. A ideia aqui é a gente simular um alto consumo de recursos numa instância EC2, ou em algumas instâncias, né, EC2, e quando eu bater determinada porcentagem ali de uso de CPU, eu automaticamente subo novas instâncias utilizando essa AMI que eu criei com o modelo de inicialização que a gente vai criar agora. Então, para criar esse modelo de inicialização, nós vimos aqui do lado esquerdo, vamos clicar aqui no EC2, né, só para começar do zero. Eu devo ter duas instâncias rodando, uma do command e outra web, beleza. Já consigo ver meu balanceador de carga aqui. Do lado esquerdo aqui eu clico em Launch Templates. Criar modelo de inicialização, ou Create Launch Template. Vou dar um nome para esse template. Eu vou chamá-lo de Web Server Launch Configuration. Web Server Launch Configuration. E aqui um template do meu servidor web. Beleza? Aqui nas partes, aqui na parte de imagem, né? Eu vou clicar aqui e selecionar a minha AMI, que eu quero fazer esse template baseado em uma imagem customizada, que foi aquela que nós criamos no início do vídeo. Eu vou selecionar aqui essa Web AMI, que foi a que eu criei via CLI. Tipo de instância, eu vou deixar tudo como padrão, tá? Eu quero que ele pegue exatamente as configurações e detalhes ali da imagem que foi criada, baseada no meu servidor web. A única coisa que eu vou alterar aqui, eu vou selecionar aqui o nosso grupo de segurança, para que ele seja automaticamente associado ali à minha instância, EC2. Aqui no Advanced Details, aqui eu só vou habilitar o monitoramento detalhado do CloudWatch e clico aqui em Criar Launch Template. Beleza? O modelo de inicialização aqui ele foi criado. Esse modelo então ele vai ser usado ali pelo autoscaling para criar novos recursos, né, novas instâncias EC2 baseadas na configuração que existia, né, dentro daquela imagem que nós customizamos. Vamos clicar aqui em View Launch Template. E aqui eu tenho informações sobre esse template. Então a gente vai criar agora um grupo do autoscaling, que ele define ali o número mínimo de instâncias do EC2 que vão estar por trás do nosso load balancer. E a gente também vai criar as políticas de expansão e redução, para aumentar ou diminuir o número de instâncias em execução em resposta a eventos acionados ali pelo Amazon CloudWatch, como por exemplo, métricas relacionadas ao uso de CPU. Através do meu modelo de inicialização, eu posso vir aqui em Action e Create Autoscaling Group, ou aqui do lado esquerdo, selecionar aqui Autoscaling Groups, e então criar um grupo de escalonamento, ou um autoscaling. Vou dar um nome para esse grupo do autoscaling. Ele vai chamar Web Server ASG. AS, na verdade. Web Server AS de autoscaling Group. Eu preciso selecionar aqui qual modelo de inicialização o autoscaling vai utilizar para subir as novas instâncias. Então eu tenho aquele modelo que nós acabamos de criar.
Versão padrão, eu posso utilizar aqui, definir, né, criar várias versões de um template, mas eu vou deixar como default. Clico aqui em próximo. Aqui a gente pode editar mais uma vez, né, o tipo de instância, a quantidade de recursos. Eu vou só colocar aqui como, para que ele não selecione um mínimo ou um máximo ali. Eu poderia aqui configurar ou customizar outros recursos, como storage, por exemplo, CPUs, interface de rede, entre outras opções. Quando a gente utiliza aqui o autoscaling, né, a gente tem que selecionar qual que é o modo de compra aqui, então lembrando que computação sob demanda, né, então eu não estou reservando ali uma instância C2, então não estou utilizando uma instância reservada ou um host dedicado, mas sim computação sob demanda, e sob demanda nós temos dois tipos aqui, que é o on demand, onde você paga conforme o uso e o poder computacional vai estar disponível ali para você, suas instâncias C2, até que você as interrompa, ou spot, tipo de instância spot, que ela chega a ser até, não sei, 90% mais barata em comparação com outros tipos de instância, porém não tem garantia de que esse servidor vai estar em execução quando eu precisar. Né? A AWS pode a qualquer momento interromper essas instâncias spot aqui, baseado no seu preço, no seu valor. Então vou deixar aqui 100% sob demanda. Beleza. VPC, então eu vou selecionar aqui o Lab VPC, que é onde essas instâncias vão residir, e aqui selecionar as nossas duas subnets públicas, subnet pública 1 e subnet pública 2. Lembrando que elas estão ali em duas zonas de probabilidade diferentes, então torna a minha solução muito mais resiliente e tolerante a falhas. Clico aqui no próximo. O balanceamento de carga, a gente vai anexar a um balanceamento de carga que nós criamos, né? Então eu tenho aqui o nosso web server app. Não vou alterar nada em relação ao AVPC. Na parte de Health Check, vamos diminuir aqui um pouquinho esse Grace Period. Vamos habilitar aqui também na parte de monitoramento a coleta de métricas dentro do CloudWatch. Clico em próximo. Aqui a gente já começa a configurar o tamanho do grupo, né, o group size. Então a gente tem aqui a capacidade desejada, então é baseado em quantidade de instâncias EC2. Então eu vou colocar aqui capacidade desejada é 2, então sempre a Amazon vai tentar deixar com que eu tenha 2 instâncias em execução. Capacidade mínima, também vou colocar como 2, e capacidade máxima, que é o máximo que ele vai escalar, é para 4 instâncias. Ok. A gente poderia já criar o nosso scaling aqui, porém, lembrando que a gente tem uma política baseada aqui em evento, então ele vai utilizar ali métricas do CloudWatch para definir se eu tenho um alarme ou não. E se eu tenho esse alerta, ele subiria ali novas instâncias. Vou manter aqui com 50%, então a média de utilização da CPU, vou colocar 45%, né? 50%. Venho até o final aqui e clico próximo. Eu poderia adicionar aqui notificações, então utilizando o SNS, eu poderia receber um e-mail sempre que o meu autoscaling entrar em ação ali, sempre que ele adicionar ou remover uma instância, porém eu não vou configurar isso agora. Clico em próximo, posso adicionar um tag aqui, name, e aqui vai chamar autoscaling web. Próximo. Beleza? Aqui a gente consegue ver um resumo, né, do que a gente acabou de configurar. Vou até o final e criar grupo de escalonamento. Ele já me aparece aqui com status de update em capacity. Então lembrando que a gente tem ali o desired capacity ou capacidade desejada, né? 2 instâncias em execução aqui pelo autoscaling. Então se eu selecionar esse meu autoscaling e vier aqui em atividade, eu consigo ver que ele já iniciou as 2 instâncias que eu pedi para ele. Então se eu voltar aqui no meu EC2, eu devo ter 3 instâncias em execução agora. Ou 4 na verdade, né? Com o command line. Exatamente. Então eu tinha uma instância, né, que eu criei no meu servidor web. Eu também criei ali, eu tinha já um servidor, uma instância C2 ali, onde eu tenho o CLI. E o meu autoscaling, eu configurei ele para que ele subisse ali pelo menos 2 instâncias para atender a essa demanda. Nesse momento onde eu já tenho essas instâncias aqui trabalhando e eu fiz a associação do balanceador de carga, agora o balanceador de carga deve funcionar
e dividir o tráfego entre essas duas instâncias em execução. Vamos fazer um teste, voltando aqui no nosso Load Balancer. Selecionei, vou copiar aqui a URL e deve abrir aqui a minha aplicação web. Prontinho, então aqui a gente já tem o nosso Load Balancer trabalhando, né, dividindo ali o tráfego entre as duas instâncias que foram criadas pelo nosso auto-scaling. Nós criamos ali um auto-scaling group, onde eu defino ali a quantidade mínima e máxima de servidores em execução. E por fim, a gente vai verificar as métricas lá no meu CloudWatch. Então, métricas de uso dessas instâncias. Então, vindo aqui no CloudWatch. Dentro do CloudWatch, eu já tenho aqui aquela condição, né, que eu criei para o meu auto-scaling. Então, eu não estou com mais do que 50% de CPU. Então, ele me dá o alarme, né? Na verdade, não é nem um alarme. Ele só fala que, cara, você está ok. Tá, então, essa verificação aqui passou. Quando acontecer da minha CPU passar de 50% de uso, eu devo ter um alarme aqui apontando esse problema. E o CloudWatch ele vai acionar o auto-scaling para adicionar novas instâncias para atender essa demanda ou essa nova demanda aí do meu negócio. Clicando aqui em Dashboards, eu não tenho nenhum dashboard customizado, mas eu poderia criar um. Só que a AWS ela já fornece alguns dashboards automáticos para a gente. Então, vindo aqui em Automatic Dashboards, vou clicar aqui em EC2. E eu já consigo ver um dashboard com métricas de uso aqui de recursos das minhas instâncias EC2. Agora, para testar a eficácia ali, ou a configuração do nosso balanceador de carga, juntamente com o nosso auto-scaling, eu vou primeiro fazer um teste. Venho aqui na minha instância, que está em execução. Então vamos lá. Aquele meu servidor web inicial, o primeiro que nós criamos no vídeo anterior, ele não tem mais serventia para mim, porque eu estou utilizando uma arquitetura muito mais resiliente, com um balanceador de carga, dividindo o tráfego entre duas instâncias que foram criadas pelo meu grupo do auto-scaling. E a imagem já foi criada com base nesse meu servidor web inicial aqui, então eu posso terminar essa instância. Vem aqui em instante. Terminate. Beleza, meu servidor já foi terminado. Eu posso voltar aqui no meu DNS lá do Load Balancer. Ele ainda está intacto. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma das instâncias web aqui que foram criadas pelo meu auto-scaling e vou interrompê-la. Então vou dar um stop em instância aqui. Ok, eu só tenho apenas um servidor em execução. Voltando aqui no meu balanceador de carga. Deu um timeout aqui, porque provavelmente ele tentou enviar para essa instância que estava parada, né? Mas aqui o próprio balanceador de carga conseguiu identificar a instância que está saudável, que está em execução, e roteou o tráfego para essa instância aqui. Deixa eu voltar aqui no meu grupo de escalonamento. Deixa eu verificar se ele fez mais alguma ação. Atividade. Ó, aqui a gente já consegue ver que que ele identificou, né, que uma das instâncias ali foi interrompida. E automaticamente ele já subiu uma nova instância, porque eu configurei lá o mínimo para duas instâncias em execução. Então, voltando aqui no meu EC2, eu consigo ver que, por conta daquela configuração do meu auto-scaling group, quando eu defino ali o mínimo de instâncias em execução para atender uma demanda, ele já começou a subir uma nova instância aqui. Agora a gente vai fazer um teste de estresse. Então eu quero, não que ele somente me mantenha aqui com duas instâncias de execução, mas eu quero garantir que caso aumente aqui o consumo de recursos, né, de CPU aqui do meu site, da minha instância onde está rodando o meu site, que o auto-scaling automaticamente provisione novas instâncias de C2 para atender esse pico de demanda. Voltando aqui na minha aplicação aqui, eu vou clicar em Start Stress. Isso daqui vai fazer com que seja enviada bastante carga para as minhas instâncias C2 e, através do CloudWatch, a gente vai verificar o consumo de CPU, vai passar de 50%, e o auto-scaling deve provisionar novas instâncias ali, baseada na política que eu configurei ali
de eventos. Deve levar alguns minutinhos. Deixa eu voltar aqui no meu autoscaling nesse primeiro momento. Para a gente verificar aqui a política que nós criamos, né? Então, o autoscaling, ele trabalha ali com alguns tipos de política de escalonamento. Então, existe essa política que nós configuramos ali, que leva em consideração o consumo de recursos. Uma coisa legal do autoscaling também é que ele consegue fazer o escalonamento baseado em análise preditiva. Então, ele avalia ali determinado tempo, né, de uso dos seus recursos, e baseado nisso ele consegue fazer uma predição de quando que você precisa subir uma nova instância EC2 automaticamente para atender uma demanda que ele está prevendo que vai acontecer. E eu também consigo utilizar aqui o schedule, né, agendado. Então, sei lá, digamos que o meu site ele receba muitos acessos ao final de semana ou uma data comemorativa, não sei, Dia das Mães, Black Friday ou algo do tipo. Eu consigo também agendar o scale dos meus recursos ali para garantir a melhor experiência do meu cliente possível. Deixa eu voltar aqui no Activity, deixa eu ver se ele já iniciou, ainda não. Beleza, nós já tivemos ali um alarme no CloudWatch relacionado ao consumo de CPU e o autoscaling já iniciou aqui a execução de uma nova instância para atender a esse evento. Voltando aqui, a gente vai no CloudWatch de novo. Deixa eu verificar aqui o dashboard, consumo de CPU. Tivemos aqui um pico, né? Então chegamos aqui em 64% de utilização de CPU. E vamos ver se o autoscaling funcionou como adequado. Nós tínhamos duas instâncias em execução, né, para atender a demanda. Ele deve ter iniciado outras duas aqui, ou pelo menos mais uma, né, para atender esse pico. Tem um máximo, né, eu defini um máximo de 4, porém com 3 ele já consegue manter ali o uso de CPU em média abaixo de 50%. E aqui estamos. Então eu tenho uma das instâncias que foi criada em resposta ao que eu fiz ali de interromper uma instância C2. Como eu coloquei para ele que o mínimo de instâncias em execução seriam 2, ele já automaticamente já criou uma nova instância e manteve 2 em execução. Quando eu lancei carga nas minhas instâncias, eu aumentei o consumo para acima de 50% de CPU. Isso gerou um alarme, que foi pego lá das métricas do CloudWatch, e o autoscaling iniciou ali uma nova instância para atender a esse pico de utilização. Bom, já que eu parei o meu teste de estresse aqui, eu parei de enviar ali requisições para os servidores, né? Eu parei de enviar carga ali para os servidores. Com isso, o consumo de recurso diminuiu, que seria o consumo de CPU, e o autoscaling, então ele terminou as instâncias que estavam sobrando ali, tá? Devido ao baixo consumo de CPU, eu não precisava mais de 4 instâncias ou 3 instâncias de execução, e com isso ele manteve apenas o mínimo ali, ou o número de instâncias desejadas, que eram 2 instâncias para atender a minha aplicação web. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Quer receber mais conteúdos como este? Inscreva-se no canal, compartilhe e clique em curtir. Aproveite! Bons estudos! Obrigada!